Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações, vamos engrandecer, vamos adorar, vamos exaltar ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fariseus da sinagoga de Satanás, aos se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservo o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse domingo é todo especial. Como todos os domingos aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, em especial nesse domingo, segundo domingo do mês de maio, comemora-se o Dia das Mães, né? Uma pessoa que nós temos que zelar, que amar, porque com certeza aqui sobre a face da terra, depois do Altíssimo, que nos ama, as nossas mães são as pessoas que mais zelam por nossas vidas, né? Sei lá, vamos abrir um parênteses aqui, nossas mães, esposas, né? Mas em especial as mães hoje são as homenageadas. E o que vemos nesses últimos dias é uma degeneração, a degradação do tecido social. Nossas instituições estão corrompidas, em especial a primeira instituição feita por Deus, que é deixará o homem, o seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Vemos a família como uma célula máter da formação da sociedade. Nós vemos que o diabo ataca a família, ataca todas as instituições de uma forma terrível, infiltra os seus agentes, palpita, corrompe e implode de dentro para fora todas as instituições. A família é muito atacada, em especial a parte mais sensível da família, com certeza o coração das mamães sofrem muito quando vem esse ataque, quando vem seus cônjuges, muitas vezes dando uma puladinha de cerca, um adultério que ocorre, quando vem um vício entrar dentro de casa por parte do cônjuge ou por parte dos filhos, e tudo isso entristece o coração das mães. E vemos muitos exemplos de mães que dão testemunho de que perseveraram em oração e o Senhor no tempo oportuno criou toda uma conjectura, criou condições para que aqueles viessem ao arrependimento, pela dor, pelo sofrimento, muitas vezes, pela mensagem interceptada de um evangelista que exortou, de um pastor que exortou, a palavra veio de encontro e as famílias foram restauradas. E com o exemplo dessas mães valorosas é que eu estimulo você, mamãe, a continuar firme, orando por si, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua parentela. Continuem firme, glorificando ao Senhor Jesus Cristo, intercedendo pelo seu lar, né? Fique imaginando o exemplo de Eva quando viu o primeiro homicídio na sua casa, né? Como ela se sentiu culpada, mas ao mesmo tempo ela se sentiu esperançosa, porque a palavra de Deus, que assim foi entregue a ela no dia em que foram determinados os juízos do Altíssimo sobre aquele pecado da queda de comer o fruto da ciência do bem e do mal. Deus assim concedeu uma promessa de que um filho nascido de mulher haveria de pisar a cabeça da enganadora serpente e reparar tudo aquilo.
Então, hoje a mensagem para esse Dia das Mães é que toda mamãe olhe para as grandes heroínas do Antigo Testamento. São citadas poucas mulheres no Antigo Testamento, mas todas elas tiveram um destaque todo especial. Veja que Eva, ela coloca o nome do seu filho lá de Sete. Sete significa perfeição, juramento, né? Ou seja, quando ela teve o Sete para repor o Abel, que foi assassinado, ela já tinha em perspectiva que o juramento, o filho da promessa, estava ali para vingar, né? Para reparar o que a serpente do mal, a infiltrada do jardim, né? Como eu disse, tem sempre os infiltrados do diabo, temos que ser cautelosos e a reparar o que a infiltrada serpente, enganadora serpente, conflagrou em sua família. Temos muitos exemplos de noivas de Cristo do Antigo Testamento que servem de exemplo para as mamães hoje. O intuito de quê? O intuito de fazer com que as mamães continuem firmes e perseverantes buscando. Não é hora, não existe opção de desanimar neste momento e de desistir. A opção para nós cristãos, quando vemos a apostasia e, como eu disse, a degradação de todas as instituições e do tecido social, é de começarmos a nos apegarmos mais ao Senhor. Nosso socorro, como diz a promessa de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, virá do alto. O Senhor Jesus virá ao encontro da sua noiva. O encontro será nos ares. Então não podemos perder este trem. Não podemos perder esta nau. E somente por ela poderemos ser salvos. Assim como a família de Noé sabia que aquela embarcação haveria de ser a salvação, bem assim nós não podemos perder essa embarcação. Não podemos perder de vista o Senhor Jesus Cristo. Sabemos que enquanto estivermos nessa terra, nós estaremos sujeitos a isso. Por mais que venhamos a viver uma vida de justiça, Satanás vai buscar com seus agentes malignos formas de nos afetar, para implicar em nossas vidas, imputar em nossas vidas as suas crueldades, suas maldades, suas injustiças, né? Estamos vendo tantas injustiças nos dias de hoje, porque, como eu disse, a corrupção tomou conta, né? O entretenimento de forma sutil e subliminar vai levando a juventude a já crescer num ambiente de maldade, achando que o mal é bom e que o bom é mal, né? Tudo isso é ação do diabo em nossa sociedade. E nós que temos o Espírito Santo, que temos discernimento pelo poder do Espírito Santo, não podemos desanimar. Olhemos para o exemplo de Raabe, né? Raabe, ela ouviu falar, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Ela ouviu falar de um Deus que estava concedendo vitória a Israel e que este povo vinha para vencer e para conquistar e para tomar a terra que um dia foi demarcada por Abraão. E ela temeu esse Deus, ela temeu esse dia. E vemos que quando os espias hebreus ali, que foram selecionados para espionar Jericó, ela esconde no telhado lá os espias, né? Inclusive ela esconde até o futuro esposo dela. Ela esconde até o futuro esposo. E nós vemos que ela faz uma aliança que estava ali com um demarcador, o símbolo, o cordão escarlate, o cordão vermelho, né? Que representa ali a aliança do sangue de Cristo, né? Quando o Altíssimo desferiu juízo sobre a cidade de Jericó, a casa dela permaneceu de pé. O muro caiu abaixo, mas o único pedaço, a única extensão ali do muro que permaneceu foi a metragem da casa dela. Olha que coisa maravilhosa, que situação, que realização milagrosa que o nosso Deus faz, né? Demonstrando que a casa daqueles que tiverem a fé da igreja e das mamães que tiverem uma fé perseverante e confiante como a de Raabe, vão ter as suas casas preservadas, como nos diz lá no Salmo 33, né, que nós vimos no domingo passado, né? Vamos ter a nossa vida preservada da morte e nós receberemos também preservação quando vier o dia da fome. O dia do juízo vem,
a escassez, né? Estamos vendo aí quantas mamães não choram hoje, né? Que vem lá seu cônjuge desempregado, porque vem o custo de vida está elevadíssimo, o preço dos alimentos está uma coisa assustadora. Trazer o alimento para dentro de casa é algo dificílimo, especificamente nos dias de hoje, né? Nunca pagamos tantos impostos como nos dias de hoje. E aí nós vemos as famílias, por conta desta crise, também se deteriorarem. E muitas mamães estão em pranto, chorando, tristes nesse dia, né? Mas nós devemos olhar para a palavra de Deus, olhar, como eu disse, para as heroínas da fé que nos trazem lição de ensinamento. Assim como o Senhor veio naquele dia demarcado, depois de rodearem a cidade ali 7 vezes, no 7º dia, rodear a cidade uma vez durante 7 dias, 6 dias, e no 7º dia, 7 vezes a cidade de Jericó haveria de ser destruída. Bem assim, é a tribulação que vem, a grande tribulação que vem para a frente. Somente aqueles que estiverem em Cristo, com o noivo, vão ser preservados. 2 Pedro capítulo 2 nos diz que o Senhor sabe como livrar o seu povo, os seus eleitos, na hora da tribulação. Isso indica que vai haver uma grande tribulação, mas a igreja, os eleitos, os selados com o Espírito Santo, vão ser preservados pelo mesmo Espírito Divino para a salvação e para a eleição. Portanto, opção de desistir não existe para nós cristãos agora, principalmente nessa fase, né? Vemos aí uma igreja apóstata elegendo um herege para comandar os incautos, os cegos e os incautos. Mas nós temos como pastor o verdadeiro Papa, Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Ele é o Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Nós da Remanescente Cristã Filadélfia desejamos a todas as mamães que nos assistirem aí pela plataforma do YouTube as bênçãos riquíssimas do Senhor, o fortalecimento e o revigoramento do poder do Espírito Santo, para orarem por suas famílias, para orarem por si, por suas famílias, para conquistarem as bênçãos do Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te amamos, te adoramos, te engrandecemos nessa manhã. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso cuidador. Santo Espírito do Senhor, nós te invocamos nessa manhã. Nos fortaleça, nos revigore, Senhor Jesus Cristo, diante desses dias difíceis que estamos vivendo. Confiamos tão somente na Tua palavra para nos preservar da morte, da destruição e da fome. É o Senhor quem vai cuidar de nós. Nem só de pão o homem verá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vivemos das Tuas promessas e queremos tomar posse dessas promessas, Pai Santo. Queremos, Pai Santo, Te adorar para sempre na Tua presença, no Teu reino que não pode ser abalado, no Teu reino de justiça, justiça eterna. Ó Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, nos fortalece com o poder do Espírito Santo, nos ajude a cada dia avançar e testificar do Teu nome santo em todas as coisas. Nesta manhã, a Remanescente Cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.